Ah, custo de impressão, meu Deus do céu, que assunto chato do inferno se você tem uma empresa que trabalha com impressão, seja para comunicação visual, decoração, brinde, sublimação. É sempre muito chato saber quanto custa de fato que a gente está imprimindo, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre isso. Bom, e para você não perder seu tempo nesse vídeo, para você saber se ele é bom ou se não é, logo de cara eu vou te dizer aqui. Nele eu quero te dizer como que você pode tentar entender os custos da sua empresa, por que o custo da sua empresa é diferente do custo de outras e, principal, te dar uma maneira, um modelo de planilha que você pode aplicar aí no seu dia a dia para controlar os seus custos, tá bom? Então, se você está afim de ver esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, achou legal que eu vou mostrar, já deixa seu joinha aqui e, se possível, se você gostou muito desse vídeo, pega ele e compartilha nos grupos de WhatsApp que você conhece, isso ajuda muito a gente, muito mesmo. E se você puder dar aquela força maior ainda, torne-se membro aqui no nosso canal ou deixe um super chat. Tudo isso ajuda a gente a contribuir com esse material gratuito para você. Se você aprendeu alguma coisa, ajude a gente também dando joinha, compartilhando e colaborando financeiramente, se possível, tá bom? E se você tiver dúvida ao final do vídeo, deixa aqui nos comentários também para a gente tentar explicar para você qual é a sua dúvida se o vídeo não esclareceu. Bom, isso é um problema que acontece com todo mundo que tem uma empresa de impressão. Quanto custa de fato o impresso? E esse assunto é tão complicado, que, por exemplo, um banner de 90 por 1,20 tem um custo diferente de uma faixa de 1,20 por 90. E isso se deve a diversos fatores, como, por exemplo, se as artes forem diferentes, existem tipos de consumo de tinta diferente para cada um. Ou então, se você está usando uma bobina de 1,60 m, por exemplo, de largura, você consegue fazer mais banners ou menos faixas, ou tanto faz de 90 por 1,20 do que de 1,20 por 90, enfim. Tudo isso é muito complicado e isso é um problema que afeta principalmente quem está começando no mercado. E eu quero com esse vídeo aqui, na verdade, não é explicar para você neste vídeo como é que você vai resolver isso e te levar aqui, ó, para o site do Portal Impressor, que lá eu vou te explicar detalhadamente como é que você pode fazer tudo isso. Primeiro, antes da gente vir aqui para o site, a gente tem que ter um seguinte fator em mente, tá? Empresas diferentes possuem custos diferentes. Não importa se você é do mesmo ramo, o seu concorrente que faz a mesma coisa que você, ele possui custos completamente diferentes do seu. Quer ver um exemplo bem simples? Imagine uma empresa que alugou uma loja numa galeria, num centro comercial, custa lá entre 2 e 3 mil o aluguel mensal dessa loja. Ela paga ar-condicionado, essa loja fica num lugar mais caro, então a energia elétrica é mais cara, num bairro nobre. Ela possui funcionários, né, possui 2 funcionários, tem uma tributação entre estados que, por exemplo, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, pode variar. Se for dentro da mesma cidade, está todo mundo com a mesma tributação, ou seja, pagando os mesmos impostos. E o custo de impressão dessa empresa é completamente diferente daquela pessoa que tem uma garagem na sua casa, mora numa casa própria. Na garagem ele colocou a impressora lá. Essa casa, vamos supor que ela está num bairro mais distante, então paga energia elétrica mais barata. Ao invés de contratar 2 funcionários, tá a pessoa, um tio e um primo trabalhando juntos, de sociedade. Então tá todo mundo apostando lá, não tá ninguém com a obrigação de ter salário, tá todo mundo trabalhando junto. O custo dessa empresa é completamente diferente da outra, apesar de todas fazerem o mesmo produto. Pode ser isso aplicado para banner, para faixa, para caneca, para estamparia, para o que quer que seja. Os custos são diferentes. Logo, o preço de venda desse produto e o preço de venda que o mercado adotou é o metro quadrado, é um preço de venda completamente diferente também, tá? Então só isso já justifica, para você ter uma ideia, que não existe um preço uniforme, não existe a ideia de, olha, estamos no mesmo mercado, vamos todo mundo praticar o mesmo preço. Isso é impossível e isso é utópico. E aí como é que você vai resolver isso, tá? Eu vou te convidar para vir aqui
oimpressor.com.br. Se você está vendo esse vídeo logo depois do lançamento, você coloca aqui, ó, já está aqui de cara, método RKW, explicando por que o metro quadrado impresso varia tanto de preço. Se você não estiver aqui, é só você vir aqui na caixinha de pesquisa, coloca a letra R, letra K, letra W. Ele vai fazer uma pesquisinha e vai trazer o artigo aqui, método RKW. Você clica lá e você vai ler aqui no portal Impressor um baita de um artigo, um verdadeiro guia, explicando do ponto de vista da contabilidade de custos, como que funciona alguns métodos de contabilidade de custo e como que esse método, o RKW, pode ser aplicado numa empresa de impressão. Eu vou aqui para o artigo, vou colocar ele aqui na tela passando junto com vocês e explicar alguns pontos importantes que você tem que observar aqui nesse artigo, tá? Primeiro a gente tem uma introduçãozinha aqui. Ele conscientiza você sobre o que é o método RKW. Depois tem essa parte aqui muito importante, que é um glossário, ou seja, tem um monte de termos, de palavras que às vezes não são muito comuns para quem não está familiarizado com custos, né? Então você tem aqui algumas palavrinhas explicando. Ele explica um pouco sobre outros métodos de custeio, sem ser o RKW, com um link aqui para você clicar e ele vai para o outro site lá, explica um pouquinho mais. E ele aprofunda aqui no método RKW, que é um método que é um dos mais indicados para quem trabalha com impressão. Por que o método RKW é importante? Porque ele pega e ele tenta calcular todos os custos de produção e dividir esses custos por uma unidade de medida. Por exemplo, se você usa um metro quadrado para vender suas impressões, e por mais que tenha gente que diga que isso é errado, isso pode ser certo dependendo da maneira como você estrutura a sua empresa, não tem problema nenhum vender por metro quadrado. O problema está em não entender por que você está vendendo por metro quadrado. Se você entender por quê, não tem problema nenhum. E aí o método RKW, ele olha para todos os custos, olha para todas as despesas, olha para tudo que você precisa gastar, em outras palavras, para fazer sua empresa funcionar, e ele divide esses custos para cada unidade de medida. Então, se você está vendendo um metro quadrado, cada metro quadrado vai ter um custo de impressão. E quanto mais impressão você faz, mais esses custos são divididos entre todo mundo. Por exemplo, se você imprime 100 metros por mês e paga R$1.000 de aluguel, você vai ter vamos de novo. Por exemplo, se você imprime 1.000 metros quadrados por mês e paga R$1.000 de aluguel, um exemplo bem simples só para você entender, você vai ter R$1 de custo de aluguel por cada metro quadrado. Mas se você imprime 2.000 metros quadrados naquele mesmo mês, o custo do aluguel passa a ser 50 centavos por cada metro quadrado. E tudo isso ele vai dividindo nos valores que são fixos e, obviamente, se você imprimiu mais material, você gastou mais lona, mais tinta, e tudo isso ele leva em consideração também. Mas quanto mais você imprime, mais barato fica o seu custo, tá? Então ele explica aqui a diferença do método RKW para outros custos, ele te dá um passo a passo detalhado para aplicar o método RKW na sua empresa, e aqui embaixo tem um modelinho de planilha que você pode aplicar para fazer o seu controle de impressão, explicando exatamente como você pode fazer esse controle mês a mês para você poder entender como que o método RKW vai funcionar aí na sua empresa. Importante, tá, gente? Isso é um trabalho de longo prazo. Você precisa monitorar mês a mês os seus custos, monitorar a sua produção, monitorar o seu preço de venda, colocar tudo isso nessa planilha e dessa maneira você vai poder olhar para um mês, para 3 meses, para 6, para um ano e entender, bom, eu estou conseguindo produzir mais, talvez eu consiga baixar custos se eu comprar em maior volume de lona, ou talvez eu tenha como crescer um pouco mais e contratar uma pessoa para ajudar, ou talvez eu tenha como expandir mais e colocar outros serviços agregados, e aí eu posso me mudar para um outro lugar, para alugar um galpão maior, uma outra loja, enfim. O importante é que quando você faz esse monitoramento, você passa a ter controle dos seus custos e isso te ajuda
a definir o rumo da sua empresa. Se você não faz esse controle, você está trabalhando a esmo aí, tá? Bom, e dessa maneira, espero que se você ler esse artigo, que é um verdadeiro guia, com muita calma, com muita paciência, você passe a controlar os custos da sua empresa e diga aqui nos comentários se deu certo ou se você tem alguma dúvida para a gente poder te ajudar também. E, mais uma vez, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, tá? E compartilha esse vídeo com o máximo de gente em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, Telegram, na sua empresa, enfim. Compartilha também o link aqui do artigo para a galera ler junto também, tá bom? E espero que você tenha gostado, que isso possa te ajudar, tá bom? Valeu!